7.9. Em agosto de 2000, o prefeito do município de Passárgada decretou o estado de calamidade pública em função de um vendaval que assolou o município, destruindo casas, repartições públicas e escolas. Para fazer frente à construção de obras de caráter emergencial, necessitou efetuar a contratação de empréstimos com instituições financeiras, com vencimento nos próximos 2 exercícios. O contador do município deverá registrar os valores recebidos das operações de crédito, como... Aí tem várias opções aqui, né? Quando você faz um empréstimo, vai alterar o seu passivo. Já falei isso em aulas anteriores, né? Onde você faz o empréstimo, você vai alterar o seu passivo. Aí você tem o passivo financeiro e passivo permanente. O passivo financeiro são aquelas operações de curto prazo, menor que 12 meses. Aqui, longo prazo, maior que 12 meses, né? O que acontece nessa situação? Lembra que eu falei nas aulas anteriores que se você tiver operações apenas financeiras, com ativo passivo financeiro, por exemplo, ou só ativo financeiro, são operações extra-orçamentárias, né? Ou seja, que ocorrem independentemente do orçamento. Então, se eu contratar uma operação aqui de curto prazo, uma ARO, né, e o dinheiro vai entrar aqui no meu caixa, então eu só mexi o quê? Com ativo passivo financeiro. Então, é uma operação de curto prazo, uma operação extra-orçamentária essa aqui. Vai ser uma receita extra-orçamentária. E quando eu pagar, vai ser uma despesa extra-orçamentária. Agora, quando eu contrato uma operação, como ele fala aqui, ó, contratação de empréstimo com vencimento nos próximos 2 exercícios. Então, não é curto prazo, é longo prazo. Vai ser um empréstimo aqui. Então, vai ser empréstimo e vai entrar dinheiro no caixa. Então, é uma operação com ativo financeiro com passivo permanente. Então, passou essa linhazinha aqui, atravessou essa linha aqui, então o que acontece? Se atravessou essa linha aqui, é uma operação orçamentária. Qual que vai ser o lançamento que você vai fazer? No sistema financeiro, você vai fazer o quê? Débito na conta caixa, bancos, crédito em receita orçamentária de capital. Porque isso aqui é uma operação de capital, é uma receita de capital. E aqui no sistema permanente, sistema patrimonial, vai ser débito na conta mutação patrimonial passiva e crédito na conta empréstimos. Ou seja, uma operação orçamentária. Você vai ter que fazer o lançamento também no sistema orçamentário para registrar o recebimento da receita, porque você só pode fazer esse tipo de empréstimo se for autorizado por lei, tá? Então, letra A, despesa extra-orçamentária está errado. Letra B, despesa orçamentária está errado, porque é receita, né? Entrou, é receita. Letra C, receita extra-orçamentária está errado, porque não é curto prazo, é longo prazo. Redução de dívida fundada, na verdade existe um aumento da dívida fundada, porque aumentou aqui o passivo permanente. Aqui é dívida flutuante, aqui é dívida fundada. E letra E, registrar como receita orçamentária. Sim, correto, receita orçamentária de capital. Então, 7.9, o gabarito, a letra E. 7.8, o gabarito tinha sido letra B. 7.9, letra E. Questão 80. O contador do município de Cruz Nova, atendendo a uma solicitação do prefeito, elaborou um relatório de receitas ocorridas no período. O relatório indicava a arrecadação das seguintes receitas. Aí ele dá uma lista de receitas e pergunta, são receitas correntes apenas? Então ele quer saber dessa lista aqui, 1, 2, 3, 4, 5, quais que são receitas correntes. É uma questão apenas de classificação, né? Então, recebendo de aluguéis de prédios públicos. É receita corrente patrimonial, então é corrente. Alienação de bens móveis, né? É receita de capital. Venda de produtos vegetais extraídos do propriedade do governo. É uma receita corrente agropecuária. 4. Superávit do orçamento corrente. O superávit do orçamento corrente é uma receita de capital. A gente já viu isso em aulas anteriores.
E a cobrança de dívida ativa, né, é aquela exceção, né, uma receita corrente que gera mutação patrimonial. Então, cobrança de dívida ativa é corrente. Então, nós temos como corrente número 1, recebimento de aluguéis de prédios públicos. Número 3, venda de produtos vegetais extraídos de propriedade do governo. E 5, cobrança de dívida ativa. Então, essas opções estão na letra C, 1, 3 e 5. Tá? (81) A receita orçamentária compreende os recursos oferidos na gestão a serem computados na apuração do resultado do exercício e desdobrados em receitas correntes e receita de capital. Constituem receita de capital as receitas de... Aí 3 pontinhos. Então ele quer na verdade o seguinte, em qual das opções só existe receita de capital, né? Letra A, tributária é corrente, de alienação de bens é capital e patrimonial é corrente. Então nós temos duas correntes e uma de capital, então não é essa a resposta. Letra B, imobiliária é corrente, com valores imobiliários é corrente e agropecuária é corrente. Então, não é essa a resposta. Letra C, de serviços é corrente, patrimonial é corrente, industrial é corrente e de contribuições rurais é corrente. Então, só temos corrente aqui, não é a resposta. D, industrial é corrente, de operações de crédito de capital e alienação de bens de capital. Então, como nós temos uma corrente aqui, não é a resposta. Letra E, de operação de crédito, capital, de alienação de bens, capital, e de transferência de capital e capital. Então, na letra E só temos de capital, então essa é a resposta. Então, 81 é letra E. (82) No mês de abril de 2000, o secretário de Fazenda do município de Cruz Azul identificou e comunicou ao prefeito a insuficiência de caixa para fazer frente às despesas orçamentárias do primeiro semestre. Visando dotar a prefeitura de recursos suficientes para o pagamento das despesas, o prefeito efetuou um empréstimo bancário, com previsão de liquidação com juros em cargos até o dia 10 de dezembro. A transação de recebimento dos valores monetários deverá ser registrada como 3 pontinhos. É aquele mesmo caso que a gente falou agora há pouco, né? Só que agora, em vez de ser passivo permanente, o empréstimo é passivo financeiro, né? Como ele fala aqui, ó, vai ser liquidado até 10 de dezembro do mesmo ano. Então, é uma operação de curto prazo. Uma operação de curto prazo vai fazer o quê? Vai aumentar a dívida flutuante, vai aumentar o passivo financeiro. Então, vai aumentar aqui, curto prazo, e vai aumentar aqui, que é onde vai entrar o dinheiro. Então, é uma operação que não ultrapassa essa linha aqui, né? Essa linha aqui do permanente. Se não ultrapassa, como essa aqui ultrapassou, então é uma operação meramente financeira. Se é uma operação meramente financeira, então ela é de natureza extra-orçamentária. Então você vai registrar isso aí como uma receita, porque entrou no caixa, né? Uma receita extra-orçamentária. Então, letra A, despesa extra-orçamentária não é receita. Letra B, despesa orçamentária não é receita. Letra C, receita orçamentária não é orçamentária, porque não atravessou essa linha aqui, é de curto prazo. Seria orçamentária se fosse de longo prazo, não é. Redução de dívida fundada, não é redução de dívida fundada, é aumento da dívida flutuante. E letra E, receita extra-orçamentária, aí sim está correto. Letra E, receita extra-orçamentária. Então, 82, o gabarito é letra E. 83. Em conformidade com a Lei 4.320, é uma receita patrimonial aquela oriunda do recebimento de... Aí dá várias opções, né? Receita patrimonial é aquela que decorre da exploração do patrimônio, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos uma receita patrimonial de aluguéis, né? Que você tem imóvel, está explorando aluguel. A receita de imposto sobre propriedade territorial rural é uma receita tributária, que a gente chama. A de contribuições social sobre o lucro é uma receita de contribuições. A de alienação de bens móveis é uma receita de capital. Da receita da indústria de transformação é uma receita corrente industrial, tá? Então, letra C é patrimonial. Então, 83, letra C.
84. As despesas públicas são classificadas por categorias econômicas, em despesas correntes e em despesas de capital. Uma das finalidades dessa classificação é indicar os efeitos que o gasto público tem sobre a economia de um país. São classificados como despesas correntes os dispêndios relacionados a... Bem, vamos ver uma por uma, né? Conservação de praças. Conservação é manutenção. Manutenção é o quê? Custeio. Custeio é despesa corrente. Então já é essa a resposta. Vamos ver as outras. Construção de rodovias. Construção não é manutenção, é fazer algo que não existe. Então é um investimento, né? Então, construção de rodovias é despesa de capital. A amortização de dívida, ela é também despesa de capital. A aquisição de material de uso permanente. A aquisição de material de uso permanente é despesa de capital. Agora, é interessante notar que se fosse aquisição de material de consumo, seria despesa corrente que gera MPP. Mas não é. O material de uso permanente, computador, é cadeira, mesa, é despesa de capital. Construção de prédios públicos também é despesa de capital. Então, a única que não é despesa de capital é despesa corrente, a letra A, conservação de praças. Segundo o critério da categoria econômica, nos termos do artigo 12 da Lei 4.320, as despesas serão classificadas em despesas correntes e despesas de capital. Representa uma despesa de capital? Aí ele quer saber qual que são as despesas de capital. Salário do professor da rede pública. Isso aí é despesa corrente, custeio, então não é de capital. Letra B. Aquisições de ações de empresas em funcionamento. Aí neste caso, nós temos uma despesa de capital, uma inversão financeira, né? Por que inversão financeira? Porque está em funcionamento, né? Então, letra B, despesa de capital, é esse o gabarito, né? Dispêndio relacionado com a conservação de ruas. Conservação é o mesmo que manutenção. Manutenção é custeio, né? O pagamento de juros e encargos da dívida pública. O pagamento de juros e encargos da dívida pública é despesa corrente e é transferência corrente, porque não está associado a nenhum benefício direto, né, para o ente. E letra E, aquisição de material de consumo, é despesa corrente, mas gera MPP, quer dizer, desculpa, MPA, mutação patrimonial ativa. Então, 85, letra B.